pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Fernanda e aqui nesse canal a gente aborda as principais ferramentas de geoprocessamento, produção de mapas no QGIS e a gente também fala de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e estudos. Hoje eu vou explicar sobre o Notion. Eu vou te mostrar todas as maneiras diferentes que eu utilizo o Notion para deixar o meu dia mais produtivo, seja no dia a dia do trabalho, seja no estudo ou até mesmo na produção de conteúdo. E ela é uma ferramenta que por si só já consegue organizar aí quase que toda a minha vida. Antes de começar, eu preciso te dizer que eu já tentei utilizar outras plataformas, outros aplicativos de gestão e produtividade que tem essa mesma pegada do Notion, né, como o Evernote ou o Trello, mas eu acabei abandonando todos eles simplesmente porque eu não conseguia me adaptar. Embora eu tenha abandonado, eu sentia falta de ter algum aplicativo ou alguma plataforma para fazer esse tipo de organização, para gerir minhas tarefas e para eu ter tudo em um só lugar. Ou seja, literalmente organizar a minha vida. E aí foi quando eu conheci o Notion, que vem com essa proposta de integrar e centralizar as informações e tem sido uma plataforma que eu tenho gostado bastante de trabalhar. E agora a gente vai lá para o meu Notion, porque eu vou fazer um tour aqui com você para você descobrir todas essas maneiras e como que eu tenho utilizado essa plataforma e como ela tem me ajudado no dia a dia. Antes de eu ir para a tela do Notion, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações dos próximos vídeos e, claro, deixar o seu like também. Então bora fazer esse tour aqui no meu Notion, onde eu vou mostrar, como eu estou utilizando e organizando ele para deixar mais prático e funcional para o meu dia a dia. A lógica aqui do Notion é que você tenha uma página e dentro dessa página você coloque tudo o que você possa imaginar, inclusive subpáginas. No meu Notion, eu utilizo dessa forma aqui, ó. Eu tenho algumas páginas principais e dentro dessas páginas eu tenho subpáginas. Então eu tenho essa de setup, que é justamente a que a gente está visualizando e é a primeira que eu abro. Eu tenho a de laboratório de ideias, que é onde é a parte de produção de conteúdos, eu penso no conteúdo, eu vou jogando lá dentro. Tem a parte de trabalho, que é o work, então tudo da GeoPro tá dentro dessa página. E tem o backlog, que é uma página onde está uns bancos de dados que eu vou gerando, deixando o meu Notion mais otimizado e integrado também. Aqui em arquivos são algumas páginas que eu já criei e que não são mais úteis para mim, mas que eu ainda não deletei e que eu possa vir a precisar mais futuramente, então eu deixo aqui arquivado. A primeira página que eu vou falar é sobre essa de setup aqui, que eu acho bem interessante. Aqui em setup a ideia é deixar essa página bem bonitinha e vocês vão ver que ao longo desse tour existem vários templates que eu utilizei como inspiração, então eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui que pode ser que ajude vocês também. Então aqui eu tenho um relógio, eu tenho uma foto, tenho a previsão do tempo. E aqui eu tenho, dentro dessa parte pessoal, eu tenho algumas páginas, de viagem, estudo, finanças. Eu tenho um projeto de casa inteligente, então tudo o que eu consumo sobre esse assunto e o que eu quero automatizar aqui dentro de casa, eu vou colocando aqui nessa página também. E tem a parte da gostosuras da Rê, que já é uma coisa da minha mãe, mas que eu trago estratégias de marketing, eu vou soltando algumas ideias, algumas estratégias que a gente precisa aplicar. E à medida que a gente for fazendo esse tour, você vai notar que existem várias frases espalhadas, frases aleatórias espalhadas ao longo das minhas páginas, mas são frases que fazem sentido e eu gosto de deixar elas ali. Aqui do lado a gente tem o To-Do semanal, que é basicamente um calendário geral, onde eu vou colocando tudo que eu preciso fazer. E aqui o interessante do Notion é que você consegue criar alguns filtros. Então aqui eu consegui filtrar todas as atividades que eu preciso fazer durante um determinado período dessa semana. Então à medida que eu for executando essas tarefas, basta marcar aqui, dar um checkzinho que elas vão sumindo daqui. Por quê? Eu também criei um filtro para só mostrar atividades que ainda não foram realizadas. Então como essas atividades aqui estão para fazer, eu voltei aqui com elas. Aqui embaixo eu tenho uma parte tem um mapa, tem a parte de trabalho. Então, aqui estão linkados algumas páginas, que é a página de Work, que eu já tinha falado aqui para vocês, tem a página de laboratório de ideias, de projetos, é meio que atalhos que eu vou deixando aqui nessa parte de setup para conseguir chegar mais rápido. Tem a parte de pesquisa, produção acadêmica, dissertação e tem uma parte de outros, Tem uma página aqui de organização de diretórios que eu não sabia muito bem onde colocar e deixei aqui. E também tem um atalho rápido aqui para eu acessar o backlog. Aqui do lado eu tenho uma galeria de áreas da minha vida que basicamente
basicamente são metas e objetivos que eu quero atingir. Então eu separei aqui como áreas da vida, mas tem a parte de GeoPro, tem social, finanças, saúde, desenvolvimento pessoal, família. Então eu vou colocando aqui e se eu abrir, né, cada uma delas tem lá os meus objetivos do que eu quero atingir. Eu não vou entrar aqui, né, mostrar, porque é inteiramente pessoal, mas é uma possibilidade também que você pode estar fazendo com o seu Notion. Eu vou voltar aqui para cima, porque agora eu vou acessar algumas páginas para mostrar para vocês como é que funciona. Então, na parte pessoal, eu tenho essa parte de viagens. E aí eu coloquei aqui uma foto, eu coloquei um textinho de como as viagens são importantes para mim e tem um mapa, né? Nesse momento ele não está sendo tão útil, mas pode ser que futuramente esse mapa aqui faça mais sentido. Aqui embaixo, olha, eu tenho essa tabela de lugares que eu quero conhecer. Então eu posso vir aqui, se eu vejo um lugar que eu acho interessante, eu venho aqui, adiciono um novo e coloco aqui, sei lá, ponto turístico X, né? E aonde que fica? Ah, fica na cidade X também. Aí eu venho e coloco aqui, paga para entrar? Aí eu coloco o valor, se tiver entrada ou não. A mesma coisa, né? Eu posso pensar nas hospedagens. Várias vezes eu vejo alguma pousada, um hotel que eu acho interessante, eu posso vir aqui e aplicar e colocar aqui as informações dessa pousada, né? O nome, a cidade, qual que é o valor da diária, o Instagram, o site, o tipo, status, enfim, eu posso ir preenchendo com informações sobre essas hospedagens. E aqui embaixo tem a parte de planejamento de viagem, que eu comecei a planejar 2 viagens. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em Lençóis, eu já deixei mais ou menos organizadinho. Então eu tenho o status da viagem, né? Se ela já foi feita, se tá para fazer, se tá em planejamento ou não, a data da viagem e o destino. E aqui embaixo eu trago novas informações, né, de planejamento. Então eu tenho a data, o nome, onde eu vou ficar hospedada. Essa imagem aqui eu poderia, né, colocar uma dos Lençóis Maranhenses, mas eu deixei essa aqui só como um default mesmo. E aqui tem um checklist do que levar. Então, o que eu vou levar de roupa, o que eu vou precisar levar de equipamento, o que eu vou levar de documento. Como eu sou uma pessoa que gosta de viajar para fotografar, eu carrego muito equipamento comigo. Então, eu deixo aqui, né? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um to-do list para dizer que eu preciso levar a câmera, preciso levar o tripé. E vou deixando aqui e à medida que eu vou arrumando, eu vou só marcando aqui as coisas que eu já peguei. Aqui embaixo tem a parte do destino, né, que é bem interessante porque eu posso criar um filtro para mostrar somente desse destino que eu vou. Então, por exemplo, nesse caso aqui ainda não tem nenhum lugar. Eu posso dizer que eu quero conhecer um lugar qualquer, sei lá, um lugar qualquer, né, não sei o que eu... Ainda um lugar que eu quero conhecer. Esse lugar fica exatamente nesse meu destino e aí ele vai aparecer para mim. Se eu colocar outro aqui e mudar, ó, por exemplo, para Niterói, já não aparece mais para mim, porque eu só estou visualizando pro destino que eu vou. Aqui embaixo, olha, eu tenho os detalhes da viagem. Então eu posso colocar o que eu preciso fazer antes da viagem, o que eu vou fazer no dia 1, o que eu vou fazer no dia 2, 3 e assim sucessivamente. Eu não sei se essa parte aqui dos dias vai ficar bem planejado só utilizando a lista. Então, sei lá, 1h da tarde, tem que estar no aeroporto. Não sei se isso aqui vai ser tão funcional ou se eu vou utilizar. Então, à medida que eu for planejando, eu tô sempre modificando esses templates. E isso aqui me dá uma visão geral, né, da viagem. Eu posso colocar aqui também valor total que eu acho que eu vou gastar, então eu coloco aqui e aí eu já consigo ver se vai ser viável ou não essa viagem. Voltando aqui, né, para o setup, eu vou entrar nessa parte de estudo. Então aqui, ó, eu separei por áreas de estudo. Então eu tenho a parte de fotografia, marketing digital, eu tenho geoprocessamento, programação, eu fiz alguns cursos de milhas, então eu coloquei também aqui alguns resumos e anotações. Então se eu entro aqui, eu tenho um curso e algumas anotações que eu fiz sobre esse curso, tá tudo salvo aqui, também tem alguns prints que você pode colocar. E a mesma coisa na parte de fotografia, eu fiz um curso recentemente, aí tá aqui algumas anotações que eu fiz. E em todas essas áreas
que eu for acessando de estudo, a gente consegue fazer dessa forma. Essa área de estudo ainda está bem enxuta, mas tem bastante coisa que dá para fazer, principalmente se você ainda está na faculdade, dá bastante para organizar. Dá para você montar um sisteminha para organizar disciplinas, provas, as suas notas, e é bem interessante a utilização do Notion para isso. Agora, na parte de setup, tem a questão das finanças pessoais, né? Então, se eu acessar aqui, vai estar tudo borrado, mas de cara, como eu falei, eu deveria espalhar várias frases, mas aqui eu ainda não encontrei uma frase, então eu deixei uma frase qualquer. E aqui embaixo tem o que eu preciso saber sobre finanças. E aí tem finança pessoal, investimento, e aqui dentro, né, se eu abrir esse cara aqui, né, ele meio que abre um menu. Então, dentro dessas finanças pessoais, investimento, tem alguns documentos, né, alguns vídeos que eu vou assistindo justamente para entender um pouco mais dessas questões de finanças, né, toda uma educação financeira. Esse aqui é um template que, inclusive, eu me inspirei de um dos vídeos do YouTube que eu vi. Então, aqui eu consigo acompanhar o meu saldo, tudo que vai entrar nesse mês, tudo que tenho de despesas. Aqui embaixo, eu também tenho uma lista de desejos, né, de coisas que eu quero comprar. E aí eu sempre vou para esse questionamento, né, para que você quer comprar? E aí sim eu decido se vou comprar ou não. E aí eu posso colocar, mudar o status, né, de desejo, se é comprado. Eu posso colocar um aqui, não comprar nunca, né, você vai criando essas tags e colocando para cada um desses itens. E aqui embaixo tem uma reserva de emergência, né? Então, eu tenho aqui os lugares onde tem uma reserva e são lugares que eu não mexo. E aqui embaixo aparece o total e tudo mais. Todas essas tabelas, elas estão integradas, então eu consigo fazer cálculos aqui no Notion, que ele me permite saber qual que é o meu saldo inicial, o total de renda do mês, o total de despesas, o total reservado e qual que é o meu saldo, né, que ficou aí depois de ter reservado e depois de ter pago as despesas, tudo que eu reservei, qual que é o saldo que eu tenho aqui atual. Se eu for aqui em Work, eu vou ter alguns links rápidos, eu tenho algumas informações do lançamento dos cursos, né, das turmas, os objetivos, né, tanto, lembra que lá atrás no setup tinha as áreas da vida e tinha uma área só da GeoPro, então aqui eu consigo visualizar só os objetivos que eu tenho para a GeoPro, aqui do lado eu consigo ver, né, tá borrado aí para vocês, mas tem todos os projetos ativos do mês, e aí eu consigo classificar esses projetos, né, do que é esse projeto, é produção de mapa, é consultoria, é processamento de dados, então tá tudo aqui elencado. E aqui embaixo eu tenho um calendário, e esse calendário aqui, ele é sensacional, porque eu criei um calendário geral e eu consigo filtrar para mostrar aqui, só nessa parte de Work, tudo que está relacionado a GeoPro. Então outras coisas que eu preciso fazer não aparecem aqui para mim. Então eu consigo ter uma visão geral do que eu vou precisar fazer durante a semana de coisas da GeoPro. Eu costumo, né, utilizar o final de semana para organizar a semana seguinte, então algumas semanas aqui ainda estão vazias e se eu já terminei, né, de fazer as tarefas também já não aparece mais aqui nesse calendário. Aqui embaixo a gente tem uma das coisas mais sensacionais que eu acho que eu consegui criar aqui no meu Notion, que é esse sistema GeoPro. O que é esse sistema, né? Basicamente, eu vou cadastrar os meus clientes, então pode ser clientes que são ativos, outros clientes que eu tenho interesse em prospectar. Então, eu vou colocando isso tudo dentro de uma tabela aqui na parte de clientes e quando eu vou fazer um orçamento, né, eu coloco dentro da proposta técnica. Então, dentro da proposta técnica vai estar lá elencado o cliente X, quem é o cliente, qual que é o valor da proposta. Se essa proposta for aprovada, eu jogo ela para dentro dos projetos. E aí, dentro desse projeto vai ter o escopo do projeto, vai ter as tarefas, as atividades que eu vou precisar fazer. E também um valor, que aí eu vou e preencho essa parte de finanças. E essa parte de finanças, ela segue a mesma lógica lá das finanças pessoais, não muda nada, é aquela de saldo. Vou até abrir aqui, eu ainda não preenchi ela. Mas tem a parte do saldo, tem a parte da entrada, tem as despesas, tudo aqui para você. Então, eu consigo. Qual que é a entrada? Entrou valor do projeto X, né? Mania, projeto X. Aí eu coloco aqui
e coloco o valor desse projeto. E aí ele vai somar, vou saber quanto que eu tenho de saldo e o que vai ficar no caixa, né? E essas tabelas aqui, elas são separadas daquelas outras pessoais, porque a ideia é realmente separar a questão das finanças pessoais com as finanças da GeoPro para que mantenha cada um no seu lugar e eu possa saber exatamente quanto que eu tenho para investir em cada uma dessas áreas. E uma vez que eu concluo esse projeto, ele vai me render aí alguns projetos, né? Eles vão me render mapas. E aí eu criei uma galeria só com os mapas e deixo aqui no Notion, então eu consigo acessar esses mapas facilmente também. E aqui dentro de projetos, né, eu vou ter uma tabela com todos os projetos que já foram desenvolvidos. E o que é mais legal aqui, ó, deixa eu só voltar aqui em cima, que eu dupliquei um projeto aqui para mostrar para você. Então eu tenho um projeto, tá? E eu posso preencher algumas informações sobre esse projeto, como o valor do projeto, o banco de dados, quem é o cliente, se eu precisei contratar colaborador, qual que é o valor que eu tenho que pagar, qual que é a data de entrega desse projeto. Então aqui, ó, eu posso vir aqui e dizer que é hoje, essa data. Se esse projeto render os mapas, eu vou colocar aqui todos os mapas, né, cadastrar aqui os mapas que eu fui gerando, qual que é o mês desse projeto, pagamento desse projeto, qual que é a prioridade. Aqui também está linkado a proposta técnica, então eu sei exatamente o que foi combinado, o que a gente tinha pensado em termos de orçamento, o tipo de serviço, o status, né, se ele está ativo, aqui no caso está ativo e precisa receber ainda, e também tem as tarefas, né? Tem um valor aqui total, tem as notas de reunião e tem as tarefas que eu preciso executar. Então aqui embaixo, ó, tem um template que eu montei, onde a gente consegue ver o escopo do projeto. Então aqui eu faço uma descrição breve sobre o que é esse projeto. Aqui, até mudar a visualização, porque assim fica melhor, eu tenho as notas de reunião. Então eu fiz uma reunião no dia 9/8. Se eu criar uma outra reunião, vamos supor que tem uma reunião agora, né? Eu coloco aqui reunião, coloco a data dessa reunião. Gosto de colocar aqui, ó, também, reunião 12/8. Quem participou, eu posso colocar aqui e vou descrevendo o que foi feito nessa reunião, o que foi decidido. Ó, foi decidido, blá, 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 blá. Aí eu deixo aqui e eu sei o que foi realizado, né? Então, se houve alguma mudança nesse escopo do projeto, pode estar marcada aqui na reunião. Quanto mais reunião, ligação, eu vou adicionando aqui e vou fazendo as alterações. Alguns casos, né, eu vou ter algumas referências de bases de projetos que já foram feitos, de mapas que já foram feitos, ou até mesmo um layout pronto da empresa que eu preciso trabalhar. Então, eu deixo aqui como referências e faço o upload desse arquivo. E aí, se eu precisar acessar de um outro lugar, eu vou ter sempre ele aqui. Aqui embaixo, né, eu tenho as tarefas, que eu também gosto de visualizar como lista. Então, talvez eu não tenha falado isso, mas a gente consegue mudar as visualizações, né? Dessa forma aqui eu estou vendo como lista, desse jeito eu estou vendo como tabela. Então, a gente pode fazer várias modificações. Então, aqui no calendário geral, olha, eu tenho tudo referente a esse projeto que eu fiz ou eu preciso executar. E aí, aqui na parte de desenvolvimento do projeto, né, eu separei como etapa 1, o que vai ser feito nessa etapa e o que eu já fiz nessa etapa, né? Eu deixo aqui todo um acompanhamento de cada coisa que eu tô fazendo. Aqui embaixo, né, eu coloco como produto final, mas eu posso ver em galeria também, que são os mapas que eu já produzi nesse projeto. Então, eles vão ficar todos elencados aqui. Se eu for mais além, né, eu consigo acessar essa parte de mapas e ver todos os mapas, ó, que eu já produzi esse ano. Então, tem aqui, ó, vários mapas. Então, esse sistema aqui, né, ele tá muito bem integrado e a gente vai vendo isso ao decorrer do projeto. E aqui embaixo eu também tenho os cursos, né, que eu separo. Então, tem o Expert GIS, tem o do Zero ao Mapa e também tem os aulões gratuitos. Então, eu vou colocando algumas informações sobre o curso, sobre as aulas, ementa, sobre os alunos. Também tem os mapas dos alunos, onde eu criei uma galeria só disso. E aqui embaixo tem a parte de produção de conteúdo. E aí tem os conteúdos que estão como ideia, roteirização, gravação, e aí eu vou passando aqui. O legal, né, é que a gente consegue, por exemplo, essa parte aqui tá na gravação, eu posso jogar aqui, ó, para edição, né? Uma vez que eu gravei, eu jogo para edição e eu posso ir mudando aqui também o que já tá finalizado, passar para cá. Tem coisas bem interessantes aqui dentro do Notion. Só para terminar,
tem essa parte de backlog, que é justamente aonde estão os bancos de dados, né? Então, todas aquelas tabelas que eu mostrei, elas estão linkadas aqui, elas são umas páginas e elas ficam linkadas aqui dentro do backlog. Então, geralmente, eu não mexo muito nessa parte não, porque já está tudo bem definido e eu só faço um link dessas tabelas lá naquelas outras páginas que a gente viu. Tem essa parte de laboratório de ideias, que é da produção de conteúdos. Esse também é um template inspirado aí do YouTube, então eu tenho as redes sociais que eu produzo conteúdo, a agenda de conteúdo, né, o que eu tô postando. Então essa semana teve alguns dias que eu já não postei conteúdo no Instagram. Tem algumas estratégias do que eu posto em cada semana, o que eu consigo de acesso rápido também. E aí aqui vai ser um blur infinito, mas é basicamente isso que eu tenho aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais de como o Notion funciona. Pode ser que venham novos vídeos em relação a essa ferramenta aqui para o canal também. Vou tentar manter vocês sempre atualizados do que eu estou fazendo nesse meu setup, o que tem funcionado para mim ou não. E antes de ir embora, aproveita para assistir os outros vídeos no canal. Te vejo muito em breve. Abraços e tchau!